Rapaz, a resposta aqui é difícil, viu? Difícil, eu tive que ir fundo. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo no seu grupinho de qualquer coisa. Cara, qual foi a melhor contratação vindo de fora, vindo do exterior, no século no futebol brasileiro? Tem muita gente grande na concorrência aí, alguns fiascos, e num primeiro momento, quando a gente começou a pensar nessa pauta aqui, eu já tinha a minha resposta. A minha resposta imediata seria Gabigol. Por uma questão de negócio, assim, de custo, era um empréstimo, ele vindo da Inter de Milão e entregando tudo o que entregou logo no primeiro ano. Artilharia, título brasileiro, título da Libertadores, com 2 gols na final, tirando o Flamengo de uma fila de quase 4 décadas em relação à Libertadores, exorcizando um fantasma, fora o Campeonato Brasileiro, que o time também não ganhava há 10 anos, com uma identificação bizarra diante do torcedor, sendo o símbolo de um time hegemônico, de um time lendário, de um time histórico e por um custo, ok, com salários que não são baratos, mas uma grande de uma oportunidade de negócio ali. Porém, tem um ponto. O Gabigol, ele, na teoria, estava fora do Brasil. Na prática, não, porque ele tinha acabado de ser artilheiro pelo Santos, ele estava no futebol brasileiro, sendo monitorado, sendo enfrentado, sendo visto, e todo mundo sabia o que entregava ali, de aposta tinha muito pouco. O cara estava aí no quintal, mesmo que o vínculo oficial fosse um vínculo com a Inter de Milão. Ele estava no Santos, então não dá nem para falar que o movimento foi repatriar ou trazer alguém de fora. Quem trouxe de fora, na real, foi o Santos. Então é por isso que não vai ser o Gabigol. Mas pra gente analisar uma contratação aqui, é preciso entender o impacto esportivo, é preciso entender o impacto midiático, o impacto de idolatria, os resultados, o que aconteceu durante e o que aconteceu depois de uma grande contratação quando você traz do exterior. E alguns contextos são muito específicos para você falar, putz, cara, essa contratação aí é, de fato, acho que a mais relevante do século. Assim, por exemplo, tem contratações, os jogadores que chegaram no Brasil, Fred, do Fluminense, acho que funcionou muito, mas é uma construção, a coisa demora um pouco a acontecer, o impacto ele não é tão imediato assim, tem uma idolatria gigantesca, é verdade, mas tem um custo envolvido elevado aí. Você vê, por exemplo, o Tevez em 2005, é pouco tempo, tem um custo altíssimo, ele vem como o melhor jogador da América do Sul, né? Era um cara que estava explodindo, começando a estourar no Boca Juniors, assim, é uma contratação relevante que precisa estar nessa história aí. Tem outros fiascos, né? Por exemplo, o Pato, você tem algumas tentativas de repatriação de outros jogadores que não funcionaram, gente que veio do exterior e não funcionou tanto e deixou foi prejuízo, como por exemplo o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Mas tem uma contratação que, sob todos os aspectos, só deu certo. E existe um antes e um depois. É uma revolução técnica, é uma revolução estrutural, é uma revolução midiática, é uma revolução administrativa. A grande contratação do futebol brasileiro que veio do exterior no século chama-se Ronaldo Fenômeno no Corinthians. O Ronaldo chega em 2009, no período que o Corinthians está voltando de um acesso, está voltando de um período de enorme sofrimento. Os patrocínios eram completamente diferentes e a chegada do Ronaldo cria uma ruptura gigantesca, pega todo mundo de surpresa, porque para muitos, se ele volta ou se ele vem de fato da Europa para cá, ele vem pro Flamengo, e não foi isso que aconteceu, ele veio para o Corinthians. Então, de fato, acho que é a grande contratação do século, porque não só dá um resultado grande e imediato, né, com 69 jogos, mas muitos gols decisivos, incluindo o gol em final do Campeonato Paulista em 2009, e parecia pouco, mas naquele momento era muito importante pro Corinthians. A Copa do Brasil de 2009, da forma como foi, né, e colocando o time para disputar no ano seguinte a Libertadores, vem decepções, é verdade, mas tem a consultoria para a construção do CT Joaquim Grava, tem a captação de patrocínios, multiplicando esses patrocínios, a renovação com a Nike, ela multiplica os valores para o Corinthians, a manga, o peito, as costas, tudo passa a valer muito mais. Você tinha um contrato com uma empresa X que passa a não conseguir mais pagar a mesma coisa pelo valor que a camisa
camisa do Corinthians passa a valer, cotas de televisão, médias de público, a autoestima do torcedor do Corinthians. O Ronaldo representa o início de uma história que depois vem Campeonato Brasileiro em 2011, Libertadores Mundial em 2012, mais Campeonato Brasileiro em 2015. Se o Corinthians é um dos grandes, ou talvez o grande clube do século XXI no futebol brasileiro por N aspectos, ou pelo menos da última década, muito se deve à contratação do Ronaldo Fenômeno, que teve o impacto de atrair mais gente. Depois chega Roberto Carlos, que só vem por conta disso, a manutenção de vários talentos e a construção de uma geração extremamente vitoriosa no Corinthians, toda uma estrutura ao redor de credibilidade que muda completamente com a chegada do Ronaldo. Então é um ponto de ruptura muito profundo na história do Corinthians, né? Todos internamente sabem que existe um antes e um depois do Ronaldo, não só pelo que ele entregou tecnicamente, porque ele entregou muito no Corinthians e no futebol brasileiro, mas principalmente pelo legado que ficou do Ronaldo no Corinthians. Então nenhuma contratação que veio de fora teve esse impacto no clube, nenhuma, que a gente está falando de um dos grandes jogadores da história, que chegou ainda com lenha para queimar, mas mesmo não estando na ponta dos cascos, fez uma diferença técnica danada, fora uma diferença de impacto de negócio que é incalculável, assim. Para você ter uma ideia, no momento em que o Ronaldo chegou, a arrecadação de patrocinador era de pouco mais de 20 milhões por ano. Depois que o Ronaldo chega, se liga só, a renovação com a Nike aumenta para 20 milhões anuais. Só com a Nike, o Corinthians já passou a bater no novo contrato tudo o que ganhava com todos os patrocinadores que tinha antes. A Medial Saúde deu espaço para Batavo, que chegou com 18 milhões. Só aí já dá 38. E outros espaços na camisa passaram a valer. As mangas foram arrematadas, por exemplo, por 6,5 milhões de reais. Então só aí você tem 38 mais 6, já dá 44,5 milhões, ou seja, já mais que dobrou o faturamento anual do Corinthians com patrocínio. O ombro e barra inferior da camisa, mais 4,5 milhões, a gente já tá batendo aí quase 49 milhões de reais, e outros espaços ficavam ali por 1,5 milhão, tudo. Ou seja, o Corinthians passou de 20 milhões de reais de arrecadação com patrocínio para quase 50 milhões de reais anuais com o patrocinador. Isso a gente está falando de 2009. Esse impacto possibilitou formação de time, investimento em infraestrutura e outros aspectos que são incalculáveis aqui, que tornam o Ronaldo a grande contratação vinda do exterior no século XXI no futebol brasileiro. Um impacto bizarro e um resultado imediato, dentro e fora de campo. Beleza? Ó, se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo aí, compartilhe o conteúdo dos seus grupos de qualquer coisa. Beleza? É nóis, tamo junto e um abraço.